loose change for getting down. Como eram as ruas e caminhos da cidade do Rio de Janeiro nos séculos passados? Como ocorreu a evolução até chegarmos às ruas e vias expressas atuais? Em nossa viagem de hoje aqui no Rio History Tour vamos satisfazer essa curiosidade e saber como eram as ruas do Rio no passado. Mas antes, não deixe de se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais para continuar a conhecer muitos detalhes fantásticos sobre a história, a memória e a cultura da cidade do Rio que você só encontra aqui. Vamos conhecer agora as fases em que ocorreu a evolução da pavimentação das ruas da cidade maravilhosa. Primeira fase, o Rio de Pedras e Barro, época colonial. Imagine o Rio de Janeiro antes do asfalto, antes mesmo das pedras organizadas. Na época colonial, as ruas da cidade eram, em sua maioria, meras trilhas de terra batida, transformando-se em lamaçais intransitáveis em dias de chuva e nuvens de poeira nos períodos secos. A mobilidade era um desafio constante para os poucos veículos da época, puxados por animais, e para os pedestres. A geografia da cidade, pontuada por morros e diversas lagoas, também não facilitava o deslocamento de pessoas e de cargas. Sim, e também é verdade que muitas ruas do Rio de Janeiro tiveram sua origem em caminhos e trilhas abertas e utilizadas pelos povos indígenas, principalmente os tamoios e os tupinambás, que habitavam a região antes da chegada dos colonizadores portugueses. Essa é uma característica comum na formação de diversas cidades brasileiras e até de rodovias, onde a infraestrutura europeia se adaptou aos percursos já estabelecidos pelos povos originários. Segunda fase, as primeiras organizações, séculos 18 e 19. Com o crescimento da cidade, surgiu a necessidade de organizar esses caminhos. As primeiras tentativas de pavimentação utilizavam pedras irregulares e paralelepípedos, muitas vezes obtidos de pedreiras locais ou até mesmo do desmonte de antigas construções. Um exemplo dessa fase é o piso pé de moleque, que é um tipo de calçamento feito com pedras irregulares de granito ou basalto, colocadas diretamente sobre o chão, sem alinhamento preciso. Alguns locais ainda preservam vestígios desse calçamento do período colonial. Os exemplos mais conhecidos são o Largo dos Guimarães, em Santa Teresa, e a Ladeira da Misericórdia, no Centro Histórico. Além disso, o calçamento pé de moleque também está presente em áreas como o Cais do Valongo e a Fortaleza da Conceição. Foi um avanço significativo, mas ainda longe do conforto e da eficiência que conhecemos hoje. Terceira fase, a Era da Macadamização, uma revolução nas ruas e estradas. O século XIX trouxe uma inovação que transformaria a forma como as vias públicas e as estradas eram construídas, a macadamização. Criada pelo escocês John Loudon McAdam, essa técnica consistia em camadas de brita e cascalho compactadas, resultando em uma superfície mais lisa e resistente à água. Na cidade do Rio, o macadame foi bastante utilizado. Um exemplo importante foi a Rua do Ouvidor, uma das primeiras a ser macadamizada, em meados do século XIX, tornando-se um modelo de modernização urbana. Outras vias do centro, como a Rua da Assembleia e a Rua 1º de Março, também passaram por esse processo, melhorando o tráfego de carruagens e pedestres. Essa técnica trouxe uma melhoria considerável para a circulação, reduzindo a poeira e a lama na cidade. Quarta fase, o surgimento do asfalto e a era do automóvel, século XX. O século XX marcou a chegada do asfalto e a ascensão do automóvel. A partir da década de 1910, com o boom da indústria automotiva, novas técnicas de pavimentação se desenvolveram rapidamente. O asfalto, com sua durabilidade e capacidade de criar superfícies uniformes, tornou-se o material preferido. O Rio de Janeiro, como capital e uma das principais cidades do país, viu suas ruas passarem por grandes transformações, com o planejamento urbano se voltando cada vez mais para a fluidez do tráfego de veículos. Quinta fase, desafios e modernização, final do século XX e início do XXI. Ao longo do século XX e início do XXI, a pavimentação continuou a evoluir, com a busca por materiais mais duráveis, resistentes e eficientes. No entanto, o crescimento exponencial da frota de veículos trouxe novos desafios, congestionamentos,
necessidade de manutenção constante e o impacto ambiental da produção e descarte do asfalto. As cidades, incluindo Rio, passaram a lidar com a complexidade de manter uma malha viária vasta e em bom estado. Sexta fase: o futuro da pavimentação, cidades mais sustentáveis. E o que o futuro nos reserva? A perspectiva para o futuro da pavimentação nas cidades, e no Rio de Janeiro, aponta para uma mudança de paradigma. Com a crescente preocupação com a sustentabilidade e o declínio gradual do número de automóveis em favor de transportes mais sustentáveis, como bicicletas, patinetes elétricos e um sistema de transporte público eficiente, as ruas podem assumir um novo propósito. Sétima fase: a Rua do Amanhã, espaços para pessoas. A tendência é que as ruas não sejam mais apenas para carros. Veremos o surgimento de pavimentos mais inteligentes, com tecnologias que reduzem o calor, sistemas de drenagem mais eficientes e até materiais reciclados. Mas, além da técnica, o foco será na requalificação do espaço urbano. Menos asfalto para veículos e mais áreas verdes, ciclovias seguras, calçadas acessíveis e espaços de convívio para as pessoas. O Rio do futuro, com suas ruas resilientes e inteligentes, será um reflexo de uma cidade mais verde, conectada e focada na qualidade de vida de seus cidadãos. E se você gostou de fazer esta verdadeira caminhada pelas ruas do passado, do presente e do futuro, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo. E até breve, em nossa próxima viagem aqui no Rio History Tour.